E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal, a gente vai começar uma disciplina nova aqui, planejamento e organização do trabalho. E dessa vez, eu tinha feito essa disciplina de uma maneira é, presencial, mas eu estava imaginando algumas coisas, algumas mudanças. Pensei bastante nisso no final de semana e decidi fazer um outro jeito, uma abordagem mais moderna, mais atual dessa disciplina. E como não era de deixar para fora, eu resolvi colocar nessa disciplina muita inteligência artificial para mostrar para vocês como organizar uma empresa, como organizar o trabalho com inteligência artificial. Muitos dos exercícios que a gente vai solicitar aqui, inclusive nas atividades aqui, vai ser feito com inteligência artificial. É você conversar com, pode ser ChatGPT, pode ser DeepSeek, alguma ferramenta dessas, e você começar a entender as coisas. É evidente que algumas matérias que já passaram, tais como segurança do trabalho, vão aparecer aqui. Não tem como falar de trabalho sem falar de segurança também. E é isso, pessoal. Eu queria mostrar, antes de começar a mostrar esse curso em si, falar para vocês sobre essa novo jeito de ver essa disciplina e que vocês levem para o trabalho de vocês essa dinâmica de usar a inteligência artificial. Não é esperar que ela faça tudo para você, não. Mas quando você trabalha com inteligência artificial, você deve saber pedir o que você quer receber. Se você não souber pedir, você vai conseguir resultados ruins, que não vão te levar a muito lugar muito bom. Vamos começar então, pessoal. E aqui, deixa eu só dar uma olhada numa coisa aqui, rapidinho, para ver se essa cena também tá com o microfone. Tá, beleza. Bom, pessoal, apresento vocês essa nova remodelagem dessa cadeira aqui de planejamento e organização do trabalho, tá? E para contextualizar tudo, passou muita coisa pela minha cabeça nesse final de semana, como fazer esse curso diferente. Uma das coisas que eu assisti e achei legal até pensar em trazer aqui foi um vídeo lá daquele chamado mini empreendedor que aparece no Instagram. Se trata de um jovem que vende paçoca e ele ganha vida vendendo paçoca e consegue as coisas assim. Então tem um empreendimento dele nesse negócio. Mas eu imaginei um outro e para isso eu lembrei de uma amiga minha que ela trabalha com bolo de pote. Eu pensei, por que não fazer um modelo de negócio em cima de uma suposta venda de bolo de pote? Mas fazer o negócio acontecer de maneira objetiva, fazer o negócio acontecer para dar o lucro necessário. Então, fiz uma apresentação aqui, vamos dar uma olhadinha. Primeira coisa que eu falei, deixa eu pegar só o marca-texto aqui, que todo negócio tem um objetivo, ou quase todo tem esse objetivo, tem alguns que não, mas se você monta alguma coisa, o teu objetivo é lucro. Você quer lucro, você quer produzir, mas você quer ganhar alguma coisa com isso. Então, a primeira ideia é essa. Você vai fazer um negócio. Se você fizer um negócio comercial, pelo menos,
A ideia de lucro é uma constante no teu negócio. Tem como fazer um negócio, existem negócios sem lucro? Talvez alguma ONG ou alguma coisa assim, se bem que atualmente eu não estou muito acreditando em ONG não, pessoal. Tudo que eu vejo de ONG é meio podre ultimamente. Então aqui no nosso caso é o lucro que a gente quer. Você, antes de começar o negócio, você tem que pensar bem, ponderar, criar a tua estratégia. Pode ter uma certeza bem séria. Você criar a tua estratégia, de forma alguma, pessoal, vai ser perda de tempo, perda de dinheiro, perda de recurso. É mais barato você planejar uma estratégia do que fazer. Esse tempo que você está planejando, você pode pensar o que pode dar certo, o que pode dar errado e eliminar o que está dando errado. Porque se você não planejar, você vai colocar muito erro no meio do teu dia a dia, tua empresa, e isso pode levar a empresa a ter um problema sério. Mas mais do que isso, você pode estar pensando que acontece uma coisa e aconteça outra. É isso que eu vou mostrar para vocês no modelo desse primeiro negócio que eu imaginei, que é o bolo de pote. E aí vem a pergunta: se eu fosse vender um bolo de pote por R$10, será que valeria a pena ou não? Foi essa pergunta que eu me fiz, porque eu tenho comprado quando eu compro algum bolo de pote, geralmente o valor é mais que isso. A questão é, será que está dando muito lucro para a pessoa ou pouco lucro? Se eu fosse vender, por exemplo, um bolo de pote por R$10, será que eu conseguiria sobreviver por R$12? Será que eu sobreviveria? Então você tem que planejar e tem que imaginar as coisas e usar a inteligência artificial para te ajudar a entender melhor as coisas. E é isso que a gente vai fazer com o bolo de pote aqui. Só lembrando antes que um bom planejamento vai te possibilitar você conhecer as coisas, conhecer como funciona o mercado, e aí você vai ter um resultado esperado. Queria citar aqui, pessoal, empresas tais como a Toyota. Elas seguem alguns princípios do Lean Manufacturing e do Kaizen, e essas empresas geralmente, se tem 10 horas para produzir alguma coisa, 9 horas ela planeja e 1 hora ela produz. Quando ela chega nessa hora de produção, geralmente ela consegue fazer isso daí de maneira bem aproveitosa, ou seja, vai aproveitar bastante e vai dar o lucro. Por quê? Porque ela pensou em tudo. A ideia é essa, pensa em tudo. O que a gente vai fazer na aula de hoje é pensar, e o exercício de hoje vai ser para vocês pensarem em outra situação. Essa situação que eu estou fazendo aqui para vocês é o do bolo de pote. Bom, a primeira coisa que você deve saber, pessoal, que fórmula mágica é o tipo de coisa que não existe. Você vai fazer o teu negócio, o que dá resultado hoje talvez não dê resultado amanhã. O que dá resultado amanhã talvez não dê o resultado depois da manhã. Mas entender como que é o negócio é uma boa. Se eu for vender bolo em pote, a primeira coisa que eu vou fazer, e podem ter certeza que eu vou fazer isso, é procurar vendedores de bolo em pote e comprar o pote. Isso aí vai me dar uma informação. Você precisa de informação. Trabalhar com objetivo, e olha o nome dessa matéria aqui, ó. Planejar e organizar o trabalho é agir com inteligência, é agir com informação. Sem informação você não consegue nada. Então o que eu ia fazer? Procurar uma pessoa que algumas pessoas que vendiam bolo de pote, comprar delas.
Aí eu consigo analisar o preço que elas estão vendendo e também, quando for comer, eu consigo ter uma ideia da qualidade. Preço e qualidade, pessoal, são coisas que nem sempre estão juntas. Deixa eu colocar uma coisa para vocês não esquecerem aqui, ó. Se você tem um preço baixo, o que acontece com a tua qualidade? Qualidade baixa também. Isso é a coisa mais lógica. Preço baixo, qualidade que você vai chegar é baixa. Se você colocar o preço alto, você vai conseguir oferecer maior qualidade. Quando você está fazendo o benchmark, que é uma ferramenta onde você vai estudar o teu cliente antes de fazer o teu negócio. Você tem que estudar ele. Você vai comprar do teu concorrentes aí alguns bolos e vai começar a analisar o preço que está sendo vendido versus a qualidade de cada um, para você ter um parâmetro. Por exemplo, um bolo muito bom, a pessoa vende a R$15. Um bolo mais ou menos, a pessoa está vendendo a 12. Um bolo muito ruim, a pessoa está vendendo a 10. Essa ideia de preço e qualidade você tem que conhecer, e se você está entrando num negócio, para você ter uma produtividade, ter uma estratégia dentro do teu negócio, é necessário isso. Você fala, mas eu vou trabalhar numa empresa. Você tem que ter conhecimento do lugar que você está trabalhando para você conseguir fazer a estratégia que te dê o melhor resultado. Não tenha dúvida. Então, faça o benchmark, compro esses bolos e começo a analisar a qualidade e o que está sendo vendido e o valor. E aí eu começo a me perguntar, qual o valor que eu vou vender? Qual o valor que eu deveria vender esse bolo? Aonde está o nicho? Para você ver o nicho significa aonde estão os clientes. É muito fácil. Observe os outros vendedores que eles vão mostrar para você aonde está o teu cliente. Se você quiser fazer uma lanchonete física, antes de vender, de abrir uma lanchonete, começa a ir em cada lanchonete que tem na tua cidade e começa a observar as coisas. Aonde seria melhor abrir uma lanchonete? Porque vai ter custo. Mas e o custo? Como que você vai aí pensar? Vale mais a pena pagar um aluguel mais caro e ter mais lucro? Será que eu vou ter mais lucro se eu pagar o aluguel naquele lugar mais caro? São questões aqui, pessoal, que podem ter respostas diferentes, mas tem que ser analisado. Note que o que eu estou mostrando para vocês é análise até agora. Nessa parte da disciplina, quando fala planejamento e organização, essa análise está tanto no planejamento quanto na organização. E a outra coisa vai ser como conseguir convencer o teu cliente a comprar, mas isso é depois. Antes de convencer o teu cliente a comprar, você deve imaginar um detalhe. Qual que é o custo que eu tenho? Qual que é o meu custo para mim produzir alguma coisa? Vamos mostrar isso daqui, eu não sei se vocês perceberam, mas isso aqui é o início de um fluxograma. Todo fluxograma é uma ferramenta bem utilizada e bastante útil para você organizar alguma coisa. Você vai colocar aqui uma esfera falando que é o início, e cada ação que você fizer, você vai colocar um quadradinho desse. Se for alguma coisa que você possa variar, uma coisa ou outra, você coloca um losango. Mas a gente vai ver isso para frente. Então a gente está aqui definindo o custo inicial. Pessoal, o que eu fiz aqui para montar essa aula, eu vou fazer exatamente com vocês no ChatGPT. Eu só estou usando a aula para ficar mais didática, ou a apresentação para ficar mais didática. Coloquei aqui um texto, isso vou deixar a apostila depois para vocês lerem, mas em primeiro lugar você faz a pergunta: qual o preço que você deve vender? O preço do bolo vai ter que pagar tudo que você pagou para fazer ele,
todo o valor investido, todo o trabalho que seja feito, ele tem que pagar tudo. E ainda sobrar alguma coisa. Senão não adianta vender bolo para não ter lucro, vai fazer por quê daí? Imaginei aqui fazer 4 sabores de bolo, 10 unidades cada. Então isso daqui é só para ter uma ideia, mas a gente já vai mudar essa ideia depois. Mas vamos explicar essa ideia só para você ver como as coisas são. Quando você faz isso daí, você deve saber o seguinte, ó. Você vai vender esses bolos, mas você vai ter um monte de gasto com isso. Vai ter gasto do pessoal que faz, vai ter gasto do pessoal que vende, vai ter o gasto do lugar que você vai alugar ou vai usar em casa, vai ter os equipamentos que talvez estraguem, você tem que repor. Tem muito gasto aqui, pessoal. Então, a gente olhou no ChatGPT só para produzir esses 40 bolos, a gente conseguiria fazer por R$200, mas não considerou mão de obra, não considerou muita coisa. Então vamos dar uma olhada como isso foi feito. Aqui entrei no ChatGPT e pedi aqui para ele me dar o resultado em forma de tabela para produzir 40 bolos de 4 sabores, que é morango, chocolate, brigadeiro e maracujá. Ele fez uma pesquisa de mercado, ele já fez isso para mim. E aqui eu vou fazer no ChatGPT daqui a pouco para vocês verem de duas maneiras. Isso aqui eu vou refazer no chat. Só estou colocando aqui para vocês verem o que aconteceu, né? Faz uma tabela de tudo que usa aqui, já com o preço. Ele dá um subtotal por sabor. E aqui, ó, ele dá um total mais ou menos do que você vai usar de tudo. Então, ele jogou aqui o total geral de R$158,80. Lá eu coloquei R$200. Mas vamos mostrar como que faz isso no ChatGPT agora. Bom, só um pouquinho. A primeira coisa que você vai ter que fazer é entrar no ChatGPT. Como eu sei que vocês já entram no ChatGPT aqui, bom, para quem não sabe entrar, eu duvido que alguém não saiba entrar, mas vai no Google, digita ChatGPT. Estou fazendo isso porque depois vem um monte de gente falando que não sabe entrar e não apareceu na aula. Agora vamos lá. Coloquei na primeira o site que abriu, é o OpenAI, e daí você coloca o Try ChatGPT para você usar ele. Vou aumentar um pouco, eu abaixei esse zoom por causa pegar as fotos para pôr no trabalho, né? Mas a primeira pergunta foi assim, ó: gostaria de uma tabela para de custo para fazer 10 bolos de pote de morango, 10 bolos de pote de maracujá, 10 bolos de pote de brigadeiro e 10 bolos de pote, deixa eu ver, foi morango, maracujá, brigadeiro, chocolate. Então eu pedi para ele me mostrar os custos aqui. Vamos ver a tabela que ele mostra para mim. Bom, olha o jeito que ele está mostrando para mim nessa tabela. Está mostrando de linhas aqui, ó. Então, custo, note que não está sendo bem uma tabela. Vamos ver como que ele termina isso. Ah não, aqui está a tabela. Aqui ele pôs os ingredientes e aqui ele pôs uma tabela aqui. E aqui ele me deu um total de R$140,80.
O estranho é que ele estava 158, ele deve ter pego talvez isso daqui, o pessoal deu outro valor de mercado e pode mudar. Bom, então aqui ele falou que eu ia usar, ele falou que para fazer esses 40 bolos de pote eu gasto R$ 140,80, e aqui ele já me deu tudo que eu teria que comprar, tá? Ele dá a sugestão de venda. Ele pode até exportar essa tabela para o Google, para o Excel, Google Sheets ou Excel. Isso é uma coisa útil para você fazer, pessoal, porque você precisa da tabela, de repente faz o ChatGPT fazer para você. Olha o trabalho que você economiza. Mas vamos colocar um pouco melhor agora, pessoal, nessa tabela aqui. Eu vou pedir para ele, eu vou falar, ó, eu moro aqui em Barro Alto, Goiás, e vou pedir, vamos ver se ele consegue fazer aqui o preço para mim fazer esses bolos, né? Então, gostaria de saber mais específico. Eu moro em Barro GO. Poderia criar tabela com os valores locais. Vamos ver se ele vai fazer, pessoal. Vamos ver o que ele traz aí. Vamos ver se para fazer aqui em Barro Alto sai mais barato ou mais caro do que a média do mercado nacional. O que? Saiu mais barato, a coisa está muito esquisita aqui. Tá, o que eu mostrei para vocês aqui? Eu mostrei que é possível, pessoal, você fazer uma tabela aqui pelo ChatGPT, e essa tabela servia de base para você fazer esse primeiro teste. Você vai fazer isso como negócio para você sobreviver. É lógico que você não vai fazer de qualquer jeito. A inteligência artificial ajuda, mas não faz tudo. O que você vai fazer? Você vai pegar essa inteligência, essas tabelas aqui, e vai fazer esses bolos para você testar. Você tem que fazer para testar. Você fala, eu gasto cento e poucos reais, R$ 200. Gasta uma vez para você saber como que fica. Vamos imaginar que você não sabe a receita. Tem problema. Ó, você coloca, poderia me passar a receita dos bolos? E aí ele vai... Ó, bolo do morango, ele passa a receita para você, tá? Ele está passando a receita completa aqui, o de maracujá ele vai demorar um pouquinho. E aqui não tem como eu parar, pessoal, porque senão tem que começar outro vídeo. Mas vamos lá, eu queria que vocês entendessem aqui como usar esse ChatGPT e como que isso pode ser útil. Se o problema era a informação de como fazer tudo, ele mostra para você, inclusive ele está te disponibilizando um PDF para isso, ele te dá as tabelas para você saber quanto vai gastar, para ter esse controle. Mas vou parar um pouquinho, pessoal. Eu já volto no segundo vídeo.